Por favor, Sandrinho, vamos lá, a leitura da mensagem. Abre seu áudio. Pronto, estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, agora deixa eu achar a mensagem, peraí. Pronto. Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer, tá? É, Sem tais armas, sem boas maneiras, você viverá desamparado da confiança dos outros. Sem fortaleza, sucumbirá aos primeiros obstáculos do caminho. Sem fé positiva, vagueará sem rumo. Sem devotar-se ao bem, experimentará terrível endurecimento. Sem exemplos nobres, desculpa que fugiu aqui do meu celular. Desculpa, fugiu do meu celular. Sumiu. Ai, que pena, meu Deus do céu. Eu vou ler aqui, pode deixar. Não, o Roberto tem aqui, eu falo, pode deixar. Onde é que eu parei, Roberto? Acho que seria bom pedir não, né? Sem detectar, sem fé positiva, não. Aqui, ó, sem devo... Vou começar de novo, gente. Sem boas maneiras, você viverá desamparado à confiança dos outros. Da confiança dos outros. Sem fortaleza, sucumbirá aos primeiros obstáculos do caminho. Sem fé positiva, vagueará sem rumo. Sem detectar-se ao bem, experimentará terrível endurecimento. Sem exemplos nobres, passará inutilmente pelo mundo. Sem trabalho digno, o tédio apodrecerá suas energias. Sem esforço próprio, jamais alcançará as portas do alto. Sem esperança, suas noites terrestres serão mais escuras, com certeza. Sem compreensão dolorosa lhe será a jornada. Não tem como comentar, né, Roberto? Sem compreensão dolorosa lhe será a jornada através das sombras. Sem espírito de renúncia, você não educará ninguém. Eu estou com uma letra muito pequena e desculpa que o meu fugiu aqui. Bem, o que eu tenho para dizer é o seguinte: essa mensagem, ela me porta a ideia de que a responsabilidade está voltada para nós, mas ela foca num ponto do tipo, não dá mais para ser desquentes, para ser desmorno. Ou você é quente ou você é frio. Porque se você entrar por um caminho do morno, você não vai ter a solução que você quer, o engrandecimento que você quer. Então, se você escolher o caminho do bem, o resultado é o bem. Então, não tem por que ter um pé lá e um pé cá. O que cabe a nós, como seres em transformação, em caminho, é fazer força para não sair igual a aula anterior, a aula que nós tivemos, não sair do trem, continuar no trem, absorver de uma forma humilde as colocações para nos ajudar a melhorar, né? No caso, as broncas, as chamadas de atenção, e sempre escolher o caminho certo, porque entre o certo e o errado tem o morno, mas o morno custa caro. O morno custa talvez milhares de anos em adormecimento. É isso que eu tenho para dizer. Desculpem, Obrigado, e é isso. Sandro. Diga, Robson. Não, eu só queria só citar essa última frase. Eu não sei se foi isso que eu entendi, que as nossas atitudes, esse educar aí, seria as nossas atitudes transformariam outras pessoas. Seria mais ou menos isso? Com a nossa mudança de comportamento, de atitude? Não vai transformar diretamente, né? Mas você Sim, vai ser uma fonte de inspiração. inspiração, certo. É. Diga, Carlos. Perfeito.
Pô, eu entendi que cada parágrafozinho desse é um olhar para dentro de nós mesmos e ver o que estamos sem e melhorar isso. Nos melhorar através desse 100 que está faltando em cada um de nós. Sim, é uma visão também da lição, né? Porque ele vai falando ali das virtudes, e sem ela, sem a aplicação dela, ou sem a busca da sua vivência, dificilmente nós vamos encontrar o que ele coloca logo a seguir, né? Então, as coisas não acontecem ao contrário. Primeiro a gente busca a edificação da virtude, e aí a gente vai viver os reflexos dela. Nós nunca vamos viver o reflexo de uma virtude sem tê-las em nós, né? Isso que ele coloca ali, sem tais armas. Ok, pessoal, obrigado, Sandrinha, pela leitura, os irmãos pelos comentários. Vamos à nossa prece, por favor, Maria Antônia. Agora já é, né? Aberto o Vamos elevar nosso pensamento a Deus e a Jesus, nosso Mestre, agradecidos mais uma vez por essa noite de estudo que iremos iniciar, que possamos ser amparados, auxiliados pela espiritualidade amiga, ajudados para que possamos aprender um pouco mais sobre o seu ensinamento, sobre o ensinamento dessa doutrina tão consoladora, esclarecedora, e hoje aprendemos um pouco mais para nos fortalecermos e podermos, o que extraímos daqui, podemos aplicar em nosso dia a dia, em nossas condutas, em nossas ações, em nossas decisões, sempre pautado no caminho do bem, sempre procurando fazer o melhor, a cada dia procurando sermos melhores no amor e na fé que o Cristo nos ensinou. E assim pedimos, Mestre, a Ti, espiritualidade amiga, e a Deus, nosso Pai, que possamos iniciar o estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Obrigado, Maria Antônia. Ariete, seja bem-vinda. Ok? Angélica, aí, mais uma de Brasília, Angélica. Sua conterrânea aí, ó. Ah, que bom. Seja bem-vinda. Estamos sem seu som, Ariete. Você está sem som. Está sem som. Tá bom. Qualquer coisa, bota aqui no chat, tá bom? Nosso estudo aqui ele é bastante dinâmico, tá bom? Fique à vontade de fazer suas perguntas, suas colocações, são todas bem-vindas, tá bom? Então, estamos na Gênesis, no capítulo 1, no item 57, tá? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, Carlão. Boa noite, pessoal. Mais uma vez. 57. Uma das questões mais importantes entre a proposta no começo deste capítulo é a seguinte: que autoridade tem a revelação espírita, uma vez que emana de seres limitados, de limitadas luzes e não infalíveis? A objeção seria ponderosa se essa revelação consistisse apenas no ensino dos espíritos, se deles exclusivamente a devêssemos receber e houvéssemos de aceitá-la de olhos fechados. Só um minuto. Opa. Aqui, só um minutinho, pessoal. Estou prestando uma consultoria aqui em casa. Peraí. Aqui ele está nos falando, né? Uma coisa que gerou muita discussão entre nós. Lembra lá atrás, com o nosso irmão André, inclusive, da participação de irmãos inferiores na codificação? Então, está aqui, ó, está falando, né? Todas as categorias dos irmãos espirituais participaram do advento da elaboração da codificação.
da doutrina espírita, né? E aí Kardec nos chama a atenção de que não foram apenas os fenômenos que ditaram a elaboração da codificação. Houve, sim, o processo de observação, de questionamento, né? Para que nós, hoje, tivéssemos essa doutrina lógica, devidamente alinhada umas às outras, trazendo ali o consenso da espiritualidade, né? Então, isso aqui é muito importante quando Kardec nos fala sobre isso, né? Seria muito pouco aceitável se a doutrina espírita estivesse limitada apenas àquelas comunicações pueris de início, onde, sim, como ele fala aqui, né, seres de limitadas luzes não infalíveis ficassem restritos às comunicações deles. Mas foram eles em que muitas vezes eles se utilizaram a espiritualidade, né, responsável por essa elaboração do codificador, né, do Consolador Prometido, se limitasse apenas a essas manifestações. Então, houveram os momentos em que esses irmãos foram extremamente úteis, também trazendo das suas experiências, das suas vivências do plano espiritual, permitindo que Kardec tivesse um panorama amplo do que seja esse plano espiritual que se revelava até então. Diga, Sandra. Então, isso bate exatamente com o que você fala alguns dias atrás, em alguns estudos, que ninguém é dono da doutrina espírita, que a doutrina espírita não tem um dono, que ela vem, a origem dela vem de espíritos, que existe Exatamente. um, que existe um movimento espírita para organizar, tudo bem, porém, quem traz as informações são os espíritos que Kardec organizou sob a forma de ciência, né? Então, achei Sobre a forma importante do... isso. Ok, obrigado. Podemos seguir? Vamos lá. Perde, porém, todo valor desde que o homem concorra para a revelação com o seu raciocínio e o seu critério, desde que os espíritos se limitam a pô-lo no caminho das deduções que ele pode tirar da observação dos fatos. Ok, outra coisa importante aqui. Então, também, se ficasse apenas pela interpretação da racionalidade humana, também nós não teríamos esse compêndio lógico, coerente, né, de bom senso que nós temos hoje. Se nós lembramos, Kardec, quando estava organizando, né, codificando a doutrina espírita, muitas vezes, em muitos episódios, ele era chamado a atenção para rever determinados pontos que não estavam efetivamente bem compreendidos ou registrados. Mas a espiritualidade nunca disse, ó, troque isso por aquilo para ele. Chamava atenção e pedia que ele fosse fazer a revisão. Então, a codificação, ela é o resultado desta parceria entre aquilo que era revelado pela espiritualidade e a ciência aplicada por Kardec na observação dos fatos, para dessa observação extrair os conceitos. E aí, novamente, ele compilou aquilo que era consenso, dando corpo de doutrina. E as demais manifestações ou comunicações ou mensagens que eram trazidas, né, estavam ali populando os diversos volumes da Revista Espírita. Então, nós temos que lembrar que a codificação não são apenas as 5 obras mais conhecidas.
são 23 obras. Então, a doutrina espírita é composta de 23 obras, em que nós temos que levar em consideração também os volumes da Revista Espírita, né? Muitos relatos, principalmente dos espíritos mais inferiores, estão na Revista Espírita. Muitos dos fenômenos descritos no Livro dos Médiuns também estão lá em outros tantos exemplos registrados na Revista Espírita. Então, ela também compõe o compêndio da codificação. Diga, Sandra. Ô, Mauro, será que vai ter condição da gente estudar a revista espírita junto, igual a gente está estudando aqui? É o objetivo, né? Ah, legal. A nossa ideia aqui é estudarmos as obras mais conhecidas inicialmente e depois continuarmos nas demais obras. Tudo bem? Vamos lá. Ora, as manifestações nas suas inumeráveis modalidades são fatos que o homem estuda para lhes deduzir a lei, auxiliado nesse trabalho por espíritos de todas as categorias, que de tal modo são mais colaboradores seus do que reveladores, no sentido usual do termo. Ok, olha aí, ó. Olha o papel, né, que esses irmãos tiveram, né? São mais colaboradores do que reveladores, né? Então, de fato, a tarefa da revelação ficou por conta dos espíritos mais adiantados, né, os espíritos superiores. E como é que eles colaboravam? Colaboravam demonstrando aquilo que estava sendo bem compreendido por Kardec e tomando forma, então, de instrução, de doutrina, né? Então, a gente, por exemplo, quando a gente estuda lá o fenômeno do transporte, no Livro dos Médiuns, ele vai citar lá referência na Revista Espírita. E nós vamos encontrar na Revista Espírita esse fenômeno sendo descrito por quem? Por esses espíritos. E aí a gente vê como o espírito explica, esse espírito que produziu o fenômeno explica, e depois Kardec vai confirmar aquilo com São Luís, por exemplo. E aí São Luís explica de outra forma. Ele diz assim, ele falou daquilo que ele sabe, ou que ele acha que sabe, mas o processo se dá assim, assado e cozido, né? Então, para a gente entender como era o princípio, né? Então, tinha os fenômenos que eram produzidos, fenômenos físicos mais facilmente produzidos pelos irmãos espirituais, ainda mais inferiores, e a explicação do processo vinha por meio dos espíritos superiores. Então, uns colaborando com o propósito final, que era a boa compreensão, ou a compreensão correta daquelas revelações, para que Kardec, então, organizasse de forma didática, lógica, né, no formato de doutrina. Beleza? Vamos Até adiante. mesmo, Mauro, a formação de Kardec ajudou muito, né? Porque Kardec pedagogo, especialista em metodologia, isso ajudou também muito. Não foi à toa que ele foi direcionado, né? Por a formação dele que colaborou muito. Com certeza. Primeiro, não foi à toa que ele foi escolhido na espiritualidade, né? É verdade. Já não foi à toa. Ele, então, vem com a envergadura espiritual que lhe é própria, envereda por essa formação acadêmica que seria necessário, ele precisaria ser essa pessoa de destaque naquele momento da história, para que ele fosse, não vou dizer imediatamente, mas assim que ele se apresenta no estudo dos fenômenos, todos aqueles que já estavam estudando, que já estavam teorizando os fenômenos,
convergiram para ele os materiais. Então a gente percebe plenamente essa organização nesse planejamento para a estruturação da doutrina espírita, né? E que bom que eles fizeram um excelente trabalho, né? Perfeito, Não perfeito. desistiram do caminho. Você vê que o trabalho foi tão perfeito que está durando até hoje. E vai durar Exa- sempre. exatamente. Diga, Sandra. Não, me fez pensar sobre a questão do bom senso, né? O bom senso, ele parece que. Eu não sei se vocês têm a mesma impressão. Parece que o bom senso não tem muita validade, não. O que importa é o que eu sinto, o que eu penso. E se eu sinto, eu penso, deve ser verdade. E ele, com inteligência, ele diz: o bom senso é fundamental para que esse trabalho saia ileso, né? Então isso me chamou a atenção, que na verdade falta muito aos nossos companheiros contemporâneos, aos nossos contemporâneos. A mim também falta, a todos nós, esse nível de bom senso para poder fazer algo dessa envergadura. E ele tinha esse bom senso, né? É isso que eu queria dizer. Ok. Kardec, ele não se utilizou de ideias pré-concebidas quando começou a estudar os fenômenos, né? Quando começou a observar inicialmente e depois começou o estudo efetivamente dos processos que levavam àquele fenômeno. Isso ajudou demais, né? Porque como ele não tinha ideia pré-concebida, ele se utilizava do conhecimento científico para tentar encontrar respostas, né? Dentro daquilo que a ciência da época já demonstrava. Então, ele usou isso como instrumento, né? E foi muito importante, porque inicialmente, antes da elaboração filosófica da doutrina espírita, ele aplicou a ciência natural da observação para chegar às causas de cada fenômeno. Então, a partir daí, com a coleta das informações, foi possível, então, elaborar a parte filosófica da doutrina espírita. Então, primeiramente, veio o alicerce científico para explicar os fenômenos, entender as suas causas. Depois, com as respostas, já na elaboração, na organização de corpo de doutrina, a parte filosófica surgiu, explicando, né, dando sentido a tudo aquilo que ele levantava e também trazendo respostas para a sociedade da época, né, e até hoje ela se reflete como um elemento seguro de estudos e análises, né? E depois disso, ou seja, depois da ciência, né, que revelou as causas, a proposta filosófica que nos trouxe uma série de respostas até então não obtidas, né, nós construímos o aspecto da religiosidade que a doutrina espírita naturalmente nos sinaliza, né? Então, foi nessa trajetória que a terceira revelação surgiu. Diga, Sandra. Ô, Mauro, você acredita que esses irmãos que nos acotovelam, eles tenham condição de mexer no nosso bom senso e fazê-los faltar com esse bom senso mínimo, atrasaria esse irmão, que não é, na verdade, não são os que nos acotovelam, mas o irmão encarnado, a entrar e ver com bons olhos os estudos espíritas? Ou seja, é como se por algum motivo omnubilasse a visão, ficasse meio sem bom senso. Porque eu vejo isso, sabe, Mauro, na hora que eu estou conversando com pessoas e mostro o meu entusiasmo de ter, tipo, caramba, isso aqui é um mais um, não um mais um é dois, isso aqui não é fantástico, extraordinário, maravilhoso, isso aqui tá lógico. E, no entanto, as pessoas parece que perdem o bom senso e dizem assim: não, mas isso aí é coisa da carochinha.
Isso é coisa, não, isso é uma coisa só do mundo espírita, não. Que isso? E, no entanto, está ali cravado que é um mais um é dois, ou seja, não teria que estar ainda na suspeição, já deveria estar na execução e a gente correndo atrás, ou correndo na frente, ou do lado, para chegar lá junto com esse bom senso que nos pertence. Você acredita nisso? Que esses irmãos que nos acotovelam mexam nessa parte do bom senso? Ou o bom senso ele é herdado, já vem e Não, acabou? negativo. Bom senso não é herdado, nem é tirado, nem é modificado se eu não trabalhar isso em mim. Bom senso é Certo, construção íntima. certo, Bom senso certo, vem muito, anda de mãos dadas com conhecimento. Quem tem certo, menos conhecimento tem dificuldade de construir o bom senso. certo. Então, quanto Entendi. mais conhecimento eu tenho sobre determinado tema, né? Mais bom senso vai aparecer. Certo. Exatamente. Naturalmente, eu vou ter o meu bom senso alargado. Então, bom senso é igual a conhecimento. Eu posso botar assim, né? Não, não, não. Bom senso não é igual a conhecimento. Conhecimento é uma coisa. Eu me alimento de informações, né? Essas informações vão se somando, ok? O bom senso é a interpretação que eu Ah, tá. faço sobre Sim, determinados fatos. Agora, certo. essa interpretação ela será cada vez mais Entendi. abrangente com o conhecimento que eu tenho sobre aquele assunto ou aquela Sim, temática, sim, tá sim, bom? sim. Valeu, Mauro. Obrigado. Ok. Mais alguém? Então vamos lá. Ele lhes submete os dizeres ao cadinho da lógica e do bom senso. Desta maneira, se beneficia dos conhecimentos especiais de que os espíritos dispõem pela posição em que se acham, sem abdicar o uso da própria razão. Olha aí, tá vendo? Sem abdicar da própria razão. Então, isso aqui vale a pena a gente repetir. Olha só. Ele lhes submete os dizeres ao cadinho da lógica. Olha aí, ó. Lógica e bom senso. Desta maneira, se beneficia dos conhecimentos especiais de que os espíritos dispõem pela posição em que se acham. Então, ele não está falando aqui apenas dos espíritos superiores. Está falando de todas as categorias dos espíritos que trouxeram dentro do seu nível o conhecimento que tinham, sem abdicar, ou seja, em cima de tudo isso, sem abdicar, sem abrir mão do uso da própria razão. Então, a gente vê aqui elementos como lógica, razão, bom senso. Quando nós estamos estudando, nós temos que aplicar também esses três elementos, sob pena de nos deixarmos levar pelo ilusório, pelo fantasioso. Por isso que, quando nós iniciamos o estudo das obras de André Luiz, que estamos estudando aqui, qual foi a nossa proposta? Vamos estudar à luz da doutrina espírita, não é? Então, isso é muito, muito importante. Esse bom senso, ele é muito importante, tá bom? Vamos adiante. Sendo os espíritos unicamente as almas dos homens, comunicando-nos com eles, não saímos fora da humanidade, circunstância capital a considerar-se. Ok, isso também é muito importante. Diferentemente de outros irmãos espiritualistas, mas que não guardam, não têm como ponto de partida esse princípio, nós vamos encontrar uma outra relação com essas comunicações espirituais. Por exemplo, nossos irmãos umbandistas
que fazem uma diferença entre os orixás e guias, né? Para eles, os guias são aqueles que já viveram na Terra, que estão no mundo espiritual e podem nos influenciar. E os orixás seriam aqueles que não participaram do mundo físico, que são aquelas fontes de pura energia e que quando se manifestam, não se comunicam, ok? Dessa maneira que eles pensam lá nessa organização do seu sincretismo, que não há aqui nenhuma penalidade, estamos apenas comparando a forma de entendimento na relação que se estabelece. Quando os espíritos vêm nos falar sobre isso, e isso é muito relevante, eles nos dizem que não há como ter uma terceira via, porque senão Deus teria que fazer esta terceira via. E como seria, então, a ação organizada, essa ação inteligente de algo ou alguma coisa que não viveu experiências e como ele poderia estar acima daqueles que ainda são orientadores nós encarnados, partindo do quê? Da onde? Da onde viria essa sabedoria? Da onde viria essa inteligência? Da onde viria essa ascensão moral? E ainda mais, vamos imaginar que assim eles o fossem. Onde estaria a orientação, uma vez que eles não se comunicam? Uma vez que eles não deixam ali as suas instruções? Né? Então, respeitando a forma como esses irmãos estabelecem suas questões de fé, na doutrina espírita, isso que está aqui na Gênese faz todo sentido. Traz, de novo, traz um senso de lógica. Ele diz: sendo os espíritos unicamente as almas dos homens, comunicando-nos com eles, não saímos fora da humanidade. Circunstância capital a considerar. Ou seja, os espíritos, o mundo espiritual, ele é a composição dos espíritos em trajetória evolutiva que perpassam pela experiência física. Beleza? Então não há nenhum ser excepcional. Algumas pessoas até já ensaiaram, dizendo, não, Jesus foi uma criação que Deus fez perfeição. Não, de forma alguma. Ele mesmo falou, eu venci o mundo. Então ele percorreu também essa trajetória. Né? E não poderia ser diferente, senão nós não teríamos esses atributos divinos na perfeição que as conhecemos, né? Ele teria, então, em algum momento, ter tido aí uma preferência. Não vou criar aqui um grupo já perfeito, né? Para que eles possam dar continuidade, né? Então, dentro dessa reflexão, esta fala que Kardec traz aqui na Gênesis traz todo o sentido lógico dessa compreensão que a doutrina nos dá. Diga, Sandra. Então quer dizer que esses espíritos dos quais estamos nos referindo, eles também fazem parte da grande humanidade. É isso? Claro, Certo, entendi. claro que sim. Tudo bem? Podemos seguir? Vamos lá. Os homens de gênio, que foram fachos da humanidade, vieram do mundo dos espíritos e para lá voltaram, ao deixarem a Terra. Dado que Ok, os esses homens de espíritos. gênio que ele está falando aqui são aqueles que contribuíram, né, dentro da sua parcela, né, com a sua inteligência, com a sua envergadura moral, com a sua sabedoria, né, com a sua benevolência. Tanto que ele fala desses que foram fachos da humanidade, né, que de tempos em tempos a misericórdia divina nos envia
esses irmãos para que mantenha-se acesa essa luminosidade de orientação da humanidade, né? Então, são esses homens de gênio que ele fala, tá? São essas referências que nós podemos citar aqui algumas, né, que a história já nos registrou, tá? Então é disso que ele está falando. Por isso que ele fala que vieram ao mundo, né, e vieram ao mundo físico, deixaram sua contribuição e voltaram ao mundo dos espíritos, né, formando aí essa grande população espiritual, falando apenas do nosso planeta, né? Nosso planeta tem a sua população espiritual, esses irmãos que estão destinados ao seu processo reencarnatório aqui, né, em todas as categorias. Tudo bem? Vamos lá. Dado que os espíritos podem comunicar-se com os homens, esses mesmos gênios podem dar-lhes instruções sobre a forma espiritual, como fizeram sobre a forma corpórea. Podem instruir-nos depois de terem morrido, tal qual faziam quando vivos. Apenas são invisíveis em vez de serem visíveis. Essa a única diferença. Não devem ser menores do que eram a experiência e o saber que possuem. E se a palavra deles, como homens, tinha autoridade, não na pode ter menos somente por estarem no mundo dos espíritos. Ok. De novo, a lógica, né, de Kardec, nos explicando esse processo do intercâmbio com os nossos irmãos espirituais. Nós, ao desencarnarmos, não mudamos quem somos, somos o que somos, com todas as aquisições que obtivemos até então. Então, não é porque eu desencarnei que agora eu sou um sábio, não é porque eu desencarnei que agora eu sou um monge, né? Eu sou o que sou, com as minhas características morais, com os meus conhecimentos intelectuais sedimentados, com as minhas dificuldades, continuo sendo como eu sou, né? Então, isso é muito importante, de nós entendermos. Não é tão comum de nós explorarmos nas comunicações mediúnicas sobre a vida daqueles irmãos, né? Em saber detalhes, né, de quem foram, quais foram suas experiências. Não há essa objetividade nos trabalhos mediúnicos, né? Mas se tivéssemos tanto tempo quanto disposição, nós estaríamos com um material ainda mais rico, né, para compreendermos a trajetória dos irmãos espirituais no plano espiritual. Tudo bem que a doutrina espírita já nos deixou muita coisa, né? A literatura espírita também já nos coloriu muita coisa, né? Mas faz parte da atividade prática da doutrina espírita essa comunhão, essa interação, né? Então, poderíamos sim nos beneficiar das informações daqueles irmãos que, porventura, se assim quisessem, descrever um pouco das suas trajetórias, né? Isso seria bastante interessante. Diga, Carmen. Boa noite. Boa noite. Eu estava aqui pensando, assim, quando a gente reencarna, algumas coisas de nós, algumas potências, algumas virtudes que foram exacerbadas, ela pode, né, nessa reencarnação nova, ficar assim, encolhida ou abafada um pouco. Então, quando a gente desencarna dessa nova reencarnação, com essas potências abafadas, quando a gente reencarna num plano espiritual, isso retorna, isso volta a ser como era antes, porque Vamos aí a lá. gente... Então, Entendi. Olha só. Tudo que é aquisição do espírito não se perde. É aquisição, é patrimônio do espírito. Não se perde. Beleza? Virtude também não se oblitera. Virtude, ela faz parte da personalidade do espírito. O que pode ficar oculto
temporariamente para não atrapalhar naquela programação reencarnatória são, porventura, habilidades. Habilidades. Então, determinadas Entendi. habilidades nesta encarnação não serão oportunas. Então, deixa quieto lá. Eu perdi a habilidade? Não, eu só não vou utilizá-la nesta encarnação. Mas é patrimônio Entendi. do espírito. Assim Uhum. como determinadas lembranças. Olha, essas lembranças não são oportunas nessa encarnação, então deixa quieto aqui, né? Hum, Então, mas é patrimônio do espírito. Quando nós voltamos ao mundo espiritual, ou até mesmo durante o sono físico, podemos hum. ter acesso a isso. Por quê? Porque é Então. patrimônio do espírito. Quando Uhum. voltamos ao plano espiritual, já desencarnados, isso vem, não é que venha, né? A gente tem novamente esse acesso pleno, porque é do espírito, é patrimônio do espírito, né? Uhum. Então, só os espíritos superiores é que podem, para o nosso benefício, dizer assim, olha, vamos limitar a sua memória até aqui, porque daqui para cá não vai te acrescentar em nada, né? Uhum. Então, vamos deixar daqui para frente que já está muito bom, né? Mas Uhum. isso são critérios superiores que se estabelecem. Mas faz parte da nossa história, né? Tanto é verdade, por exemplo, eu gosto de usar esse exemplo, né? Quando Emmanuel escreveu há 2000 anos, ele não contou em detalhes, Sim. detalhes. Ou seja, de onde ele tirou aquilo? Tirou da memória, tirou das lembranças, né? Uhum. Então, aquilo é patrimônio, que não é esquecido, né? Uhum. Então, é dessa Então, maneira que. sim, deixa eu só, então, assim, concluir a pergunta. Então, assim, então, eu fico aqui pensando que não é, assim, exatamente a ser correto, eu acho, a gente dizer assim, e a Carmen era assim, ela vai continuar assim no plano espiritual, porque algumas aquisições da Carmen pode estar tá bloqueada aqui nessa encarnação, né? Para ela não ter acesso, mas eu, quando sair do corpo no plano espiritual, essas outras coisas aflore e volte. Deu para entender Não, mais ou mas menos o que eu quis aí, não, dizer? mas olha só, o que nós estamos falando aqui? Falamos de Hum. personalidade, que a personalidade ela é obliterada? Não falamos. Não, não, do espírito. Não, porque assim, Então, pronto. o Então, que pronto. sai de mim. Não, olha só, Ah, Carlos, você tá. está confundindo o seguinte, ó. Hum, Vou dar o exemplo de Chopin. É Chopin, uhum. né, o Valdemir, que estava para reencarnar? Abre teu áudio aí. Sim, é Frederico Chopin. Frederico Chopin. Reencarnaria Então, a partir do ano 2000 no Brasil. isso, então. Ele estava lá programado para reencarnar, beleza? Mas ele falou: não quero Sim. me meter com música, Hum, beleza? Não quero me meter com música. Então, esta habilidade, esse hum, conhecimento que ele adquiriu ao longo das reencarnações, a chegar num ponto de excelência em relação à música, nessa nova encarnação ele não quer se envolver com isso. Então, isso fica uhum, quieto lá, ele não vai, é do espírito. Mas aquela encarnação não vai levá-lo a se envolver tanto com a música como ele se envolveu anteriormente. Agora, a uhum, personalidade será aquela que ele é no plano espiritual. Você não vai ser, não, olha, não vai humilde, não. Não tem como. O espírito já amadureceu naquele ponto. Ou então, não vai uhum, violento, não. Ele é assim. Ele vem na uhum, reencarnação para trabalhar essas coisas e voltar melhor. Então, uhum. quando ele fala que ao desencarnarmos somos quem somos, é exatamente a mais pura Isso. verdade. Ah, tá. Entendeu? Tá. Entendi. Tá bom. Obrigada, obrigada. Nada.
Tudo bem, pessoal? Podemos seguir? Angélica, você levantou a mão, baixou a mão. Não, eu já entendi, Mauro. Obrigada. Tá bom. Então vamos em frente. Vamos lá. 58. Mas nem só os espíritos superiores se manifestam, fazem-no igualmente os de todas as categorias, e preciso era que assim acontecesse, para nos iniciarmos no que respeita ao verdadeiro caráter do mundo espiritual, apresentando-se-nos este por todas as suas faces. Olha aí, tá vendo? Então, não há nenhum problema das manifestações dos irmãos inferiores. Em nossas reuniões práticas, também temos que acolhê-los. Se Kardec, se todo o planejamento espiritual se utilizou desses irmãos, permitindo suas comunicações, como é que nós, que somos aqueles estudantes da doutrina espírita, né, vamos criar critérios para que esses irmãos não estejam em nosso meio? É um contrassenso, né? Então, sim, temos que desenvolver, e junto com eles, essas habilidades de compreendê-los, de acolhê-los, de confortá-los, de instruí-los, porque nós precisamos dessa interação, aprendendo com eles, né, e aplicando em nós aquelas dificuldades que podemos identificar nas suas histórias, na sua trajetória, para que nós possamos não vivenciá-las, né? Nos esforçar para não repeti-las, porque é muito fácil, né, na condição em que estamos, de dar a mesma tropeçada que eles estão ali nos revelando. Diga, Carlão. Agora, falando do mundo dos encarnados, né, quando nossos companheiros lá da igreja evangélica vão a um presídio levar a palavra de Deus, ele está fazendo isso, né? Ele está acolhendo aquele que está em dificuldade, tentando instruir para que ele ouça aquela palavra e se converta, né, na visão dele, né? Mude a forma de É o mesmo pensar, de critério, agir. é o mesmo critério que você, entre aspas, né, usaria na mesa, né? Você está acolhendo aquele irmão que está com dificuldade para tentar ajudar. Sim, mas olha, a maneira como nós interagimos entre nós encarnados deveria ser a mesma que nós utilizamos quando falamos com o desencarnado. Por que que Era quando isso que eu queria estamos, tentar dizer, era isso aí que eu queria tentar é, dizer, é que eu não por consegui. que que quando nós estamos na mesa mediúnica nós somos tolerantes, nós somos, né, pacientes, amorosos, né? E quando estamos diante do companheiro, ali, o vizinho, né, aquele que convive conosco, nós somos duros, intolerantes, né, ásperos. Por que mudança? É a mesma coisa, como ele falou aqui. Só estamos sem o corpo físico. Então, o exercício desta fraternidade, ela tem que ser em nós, independente do contexto. Eu não posso demonstrar fraternidade quando eu falo com os espíritos e esquecê-la quando eu estou tratando com meu irmão, meu vizinho, meu companheiro de vida, né? Então, isso é algo que nós ainda precisamos tornar mais homogêneo na nossa forma de pensar e agir, né? Tudo bem, vamos lá. Daí resulta. Daí resulta serem mais íntimas as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, e mais evidente a conexidade entre os dois. Vemos assim mais claramente de onde procedemos e para onde iremos. Esse o objeto essencial das manifestações. Todos os espíritos, pois, qualquer que seja o grau de elevação em que se encontrem, alguma coisa nos ensinam. Cabe-nos, porém, a nós visto que eles são mais ou menos esclarecidos, discernir o que há de bom ou de mal no que nos digam e tirar do ensino que nos deem
o proveito possível. Ora, todos quaisquer que sejam, nos podem ensinar ou revelar coisas que ignoramos e que sem eles nunca saberíamos. Ok. Então, tá aí, né? Mais um motivo, né, que muitos companheiros se identificam, por exemplo, né? Como eu tenho parentes na Umbanda, fica fácil de eu fazer certas comparações, né? Então, lá na Umbanda, você tem várias categorias de reuniões, né? Então, você tem lá, que eles chamam de gira, né? Então, você tem lá as giras de Exu, vocês têm as giras de Caboclo, vocês têm as giras de Preto Velho, né? E tem outras lá que são as giras dos místicos, que são os orixás. Muito bem. Você vê lá, é nítido quando você tem assim, tô com problema de saúde. Ah, vai lá na gira do caboclo. Ah, eu estou precisando de aconselhamento. Ah, vai na gira do preto velho, né? Mas você vê o maior número de frequentadores nas giras de Exu. Por quê? Porque as pessoas se identificam. A fala é muito corriqueira, cheia de gírias, às vezes até de palavrões e tal, e você se sente ambientado. Eu não preciso polir para estar ali naquele ambiente, né? E isso é um dos sinais de identidade que as pessoas se utilizam. E nós enxergamos ali objetivos muito diferentes desses irmãos, dessas faixas desses irmãos que se apresentam nessas reuniões. Isso ocorre também nas nossas reuniões. As nossas reuniões, claro que elas não são assim tão segmentadas, né? Mas nós temos ali a presença dos orientadores do trabalho, muitas das vezes eles se apresentam, trazem suas instruções. Temos a presença dos nossos irmãos viciosos, temos a presença de irmãos que não compreendem o estado em que estão no mundo espiritual, que estão perdidos. Temos irmãos que são os mentores da casa, os orientadores. Então, também nós percebemos essa diferença, né? Então, de novo, a participação ampla da espiritualidade dentro do contexto do espiritismo, ela foi, é e será sempre muito benéfica. O que nós, o movimento espírita, não pode é começar a querer elitizar a comunicação espiritual. Porque senão nós vamos perder esse critério que Kardec está nos dizendo aqui, da possibilidade do aprendizado de mão dupla. Nós aprendemos e nós ensinamos, né? Sempre haverá aquele que tem algo a aprender e sempre haverá aquele que tem algo a ensinar. Então, calçando a sandália da humildade, nós vamos entender que ali é um ambiente, um laboratório, né? Onde todos esses elementos estão ali presentes com um objetivo comum, que é o quê? O nosso aperfeiçoamento, tá? Diga, Carmen. Não, fiquei curiosa, que eu não sei se eu entendi direito, que existe no movimento, em alguns lugares, intenção de elitizar, tipo assim, só uma Não, não categoria de falei isso, espírito. não. Eu Não, falei que a sim. gente não pode, o movimento espírita não pode elitizar as comunicações, Ah, tá. entende? Elitizar, Como, sim. Ah, tá. como, como historicamente temos o registro de quando a Umbanda foi fundada. A Sim, Umbanda foi sim, fundada, o espírito, né, que capitaneou essa apresentação da Umbanda, ela se deu sim, dentro da Federação Espírita Brasileira. sim. Um jovem que foi lá e, ao se manifestar, foi dito ao espírito: esse não é o seu lugar. Uhum, Isso é elitizar, sim, né? Isso é sim, entendi. cercear o irmão espiritual na sua oportunidade de comunicação. Então é isso Sim, que nós temos que estar atentos para que isso não venha a se repetir, ok? uhum, entendi. Obrigada. Obrigada. Nada. Muito bem.
Vamos parar aqui no item 60. É 60, né? 5,9. 5,9. Vamos parar no item 5,9, porque são 5 para as 9, para a gente não atrasar a abertura da outra sala, tá? Da sala do estudo dos mensageiros. Então, muito obrigado aí pela presença de todos. Ariete, você quer nos falar alguma coisa? O seu áudio não conectou. Então, da próxima vez, faz assim. Da próxima vez, quando você entrar, você testa seu áudio. Se não funcionar, aí você sai e entra de novo na sala que normalmente conecta o áudio, tá bom? Qualquer coisinha pode botar lá no grupo, no texto, vai ser sempre muito bem-vindo. Então, vamos à nossa prece, encerrar esse primeiro momento do nosso estudo. Lembrando que eu vou, ao final, colocar lá o novo link, que é o link para o estudo do livro Os Mensageiros, e quem quiser e puder poder participar. Vamos fazer a nossa prece, vamos pedir a nossa irmã Silvânia. Silvânia, pode fazer a nossa prece, querida? Por favor. Posso sim, Mauro. Obrigada pela oportunidade. Boa noite. Bom, vamos elevar o pensamento ao nosso Senhor Jesus. Amado Mestre Jesus, agradecemos imensamente pelo estudo aqui realizado, aos irmãos desencarnados que nos acompanham em nossos lares, aos nossos anjos de guarda. Agradecemos a condução do Mauro e também os comentários dos irmãos que nos auxiliam, tiram nossas dúvidas. Então, Senhor, te pedimos que possamos sempre ter essa disposição, essa boa vontade de nos reunirmos para o estudo da semana, que é tão importante para todos nós. Senhor, pedimos suas bênçãos para os irmãos que não puderam estar na sala hoje e de suas famílias também, mas que na próxima semana possam estar conosco e também aqui colocando suas dúvidas para que possamos aprender um pouco mais. Senhor, hoje eu peço mais uma vez, aqui sempre é pedido, pelos irmãos que tentam antecipar a sua passagem para o mundo espiritual. Eu te peço encarecidamente, Senhor, que o Senhor possa colocar os seus anjos, que possam esses irmãos ouvirem esses irmãos que tentam retirar de suas mentes essas ideias e que o Senhor possa auxiliá-los, porque é tão difícil e é um momento tão delicado para quem tenta cometer esse ato. Então, eu peço, Senhor, que ampare a todos e também as suas famílias. Pedimos sua permissão para finalizarmos aqui o estudo desta noite e te agradecemos mais uma vez. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, gente. Um beijo e até já. Até já.